Você toma chá todos os dias acreditando, com toda honestidade, que está fazendo algo bom pelo corpo. A chaleira esquenta, o vapor sobe, o aroma lembra cuidado, casa, rotina. Você segura a xícara com as duas mãos, como quem abraça uma decisão. Bebe devagar, com a expectativa de que aquilo vai ajudar a mudar alguma coisa por dentro. Uma semana passa, 2, 3, você sobe na balança e o número é o mesmo. As roupas continuam apertadas, a silhueta não responde, a sensação é de esforço em vão. Isso dói, porque ninguém gosta de sentir que está fazendo a sua parte e não recebendo nada em troca. E é aqui que eu preciso falar com você de um jeito simples e direto. Não é que o chá não funcione, é que provavelmente há erros silenciosos no modo como ele está sendo usado. Erros que se repetem todos os dias e cancelam na prática o benefício que ele poderia te dar. Eu sei que a palavra erro pode soar dura, mas quero que você a escute sem culpa. Não estamos falando de falhas de caráter. Estamos falando de informação. Muita gente aprendeu a tomar chá por tradição, por ouvir a avó dizendo que ajudava a acalmar, a digerir, a dormir melhor. E isso é verdadeiro. Só que quando o assunto é emagrecimento, entram outras camadas: metabolismo, hormônios de fome e saciedade, qualidade do sono, resposta ao estresse, composição de macronutrientes, horários das refeições. O chá pode conversar com tudo isso, mas precisa ser convidado da maneira certa. Senão ele entra, observa a bagunça, tenta ajudar e acaba não conseguindo mover nada de lugar. Você bebe, espera, frustra-se e conclui que a xícara mentiu. Não mentiu. A gente só precisa organizar a casa para ela funcionar. Pense no chá como um aliado finamente educado. Ele tem boas habilidades, mas não grita, não empurra, não derruba portas. Age com delicadeza. Ele apoia pequenas regulagens, acelera discretamente o gasto energético, dá uma mão na digestão, ajuda na eliminação de líquidos, acalma o corpo para dormir um pouco melhor, suaviza a ansiedade que empurra a mão para o armário na hora errada. Só que tudo isso é discreto. Em linguagem médica, o efeito é adjuvante. O que torna esse efeito perceptível é a soma de pequenos acertos repetidos ao longo de dias. Quando os acertos acontecem, em 7 dias já é possível sentir diferença. Não estou prometendo mágica menos. Estou dizendo que o corpo responde quando é ouvido com respeito. Quem trabalha com saúde vê uma cena se repetir. Pessoas disciplinadas em tomar chá, mas cansadas, estressadas, beliscando o dia inteiro, dormindo mal, pulando refeições e depois comendo muito à noite. A xícara matinal tenta ajudar, mas passa o resto do dia nadando contra a corrente. Você não precisa de mais força de vontade. Precisa de direção. A direção certa começa reconhecendo o que não fazer. Pode parecer contraintuitivo, mas é libertador. Quando a gente elimina os sabotadores invisíveis, o que já estava certo se torna suficiente para mover o ponteiro. É como tirar o pé do freio, que você nem percebia estar pressionando. O ponto de partida é a honestidade com a própria rotina. Em quais momentos você sente que perde o fio? À tarde, quando a energia cai e o doce parece chamar seu nome? À noite, quando o cansaço pede um conforto e a comida vira anestesia? De manhã, quando o corpo desperta pesado e a primeira decisão já vem tardia? O chá pode se encaixar em cada um desses momentos, mas não como disfarce, como suporte. Ele não tapa buraco, ele prepara o terreno. E terreno preparado é aquele em que algumas regras básicas estão valendo. Hidratação verdadeira, não só café e refrigerante zero prato, que tem proteína de verdade. Fibra que chega ao intestino, como vassoura suave, um pouco de movimento para acender o corpo e, sobretudo, sono minimamente respeitado. Não precisa ser perfeito, precisa ser suficiente. E o suficiente, repetido, vira efeito. Eu quero que você imagine os próximos 7 dias como um teste
honesto. Não é um desafio radical, não é um ritual impossível, é um ciclo curto com propósito. Claro, corrigir os principais erros que sabotam o chá para emagrecer e observar o que o seu corpo devolve. O que eu vou te entregar ao longo desta conversa é uma contagem regressiva de erros reais que vejo todos os dias no consultório e nas mensagens que recebo. São hábitos que parecem inocentes, mas que, somados, te mantêm no mesmo lugar. Quando você entender cada um deles, a pergunta "por que comigo não funciona?" vai, enfim, ter resposta menos e, melhor, vai ter correção. Antes, porém, eu quero te dar um pouco de contexto. Não para complicar, mas para simplificar. Emagrecer é reeducar a comunicação do corpo. Existe uma conversa constante acontecendo entre o cérebro, o intestino, o tecido adiposo, o fígado, os músculos, hormônios como a grelina fome, a leptina saciedade, o cortisol estresse e a insulina gestão do açúcar no sangue falam o dia inteiro. Quando essa conversa vira gritaria, o corpo entra em modo defesa. Guarda energia, pede comida densa, atrapalha o sono, diminui a vontade de se mexer. A ideia de que falta força de vontade é injusta menos muitas vezes. Falta organização dessa conversa interna. E é aqui que um conjunto de pequenas decisões, entre elas, o uso adequado do chá, pode rebaixar o volume do ruído, abrir espaço para respostas mais inteligentes. E então, a perda de peso começa devagar e firme, como um barco que pega a corrente certa. O chá entra nessa conversa de maneiras diferentes, né? Dependendo da planta. Algumas folhas oferecem polifenóis que modulam discretamente enzimas de oxidação de gordura. Outras acalmam a inflamação subclínica. Outras melhoram a motilidade intestinal e reduzem a vontade de beliscar por desconforto. Algumas ajudam a manter a mente mais desperta, sem provocar os altos e baixos de uma cafeína forte. Tudo isso, de novo, é discreto. E o discreto vira poderoso quando você tira o que atrapalha. Você não precisa potencializar o chá com mais dose, mais misturas. Você precisa potencializa. Low tirando sabotadores, respeitando o preparo e, sobretudo, sendo constante. Constância é o músculo que transforma cuidado em resultado. Se você já tentou reforçar o efeito da xícara aumentando a quantidade sem critério, eu entendo a tentação. A cultura do mais nos convenceu de que dobrar a dose acelera o caminho. Em saúde, quase sempre o atalho cobra pedágio. Doses exageradas irritam o estômago, bagunçam sono, aceleram batimentos, provocam desconfortos que no dia seguinte viram fome. E fome com cansaço é uma combinação que sabota qualquer plano. Não é sobre intensidade, é sobre inteligência. O corpo não pede gritos, pede consistência. Outra armadilha comum é a mistura aleatória de chás. A pessoa pensa: se um ajuda, 2 são melhores, 3 são imbatíveis. Na prática, o que acontece é imprevisibilidade. Algumas plantas somam, outras se sobrepõem, algumas interagem com medicamentos que você talvez esteja usando e, de novo, a consequência pode ser o oposto do que você buscava. Mal-estar, tontura, queda de pressão, irritação gástrica. O que era para ser um apoio vira obstáculo. Em emagrecimento, previsibilidade é ouro. Regra simples, processo claro, repetição suficiente. É isso que permite ver o que funciona e ajustar o que não funciona sem pânico. Existe também o mito do produto milagroso. A embalagem bonita promete barriga chapada, detox em 24 horas, perda rápida e indolor. O que acontece é perda de água e, às vezes, de minerais importantes. Você vê um número menor na balança e comemora 2 dias depois, ele volta. Esse vai e volta rouba sua confiança em si mesma. E ninguém emagrece sustentavelmente duvidando da própria capacidade. Eu quero, com todo respeito, te convidar a um caminho menos barulhento. Sair do marketing e voltar para o método. O método é humilde,
e perseverante. Ele não te dá um pico de euforia, ele te dá uma rampa. E rampa é o que a gente precisa quando quer chegar a um lugar que vale a pena sem despencar no meio. Bloco 4, talvez o maior sabotador escondido seja o sono. A gente acostuma a normalizar a exaustão. Dormir pouco parece produtivo. Responde o e-mail da madrugada, resolve o dia seguinte a café. Só que o corpo cobra em moeda metabólica. Aumenta a grelina, diminui leptina, pede mais açúcar como gasolina barata. E armazena com mais facilidade. Você pode tomar o melhor chá do mundo. Se o sono está quebrado, a conversa hormonal está gritando. E quando grita, você perde fineza de decisão. Não é sobre moral, é sobre bioquímica. Tomar chá à noite pode ajudar alguns perfis a relaxar. Para outros, pode atrapalhar, dependendo da planta. É por isso que informação importa. O cuidado não é genérico, ele é atento. Quero que você se sinta acompanhada nos próximos 7 dias. Não é você sozinha contra uma balança, é você escolhendo um conjunto pequeno de hábitos que se protegem entre si. A sua xícara vai ter horário, a sua água vai ter meta realista, a sua caminhada vai ter tempo possível, a sua refeição vai ter estrutura que sustenta uma proteína presente, uma fibra de verdade, um tempero que dá prazer sem virar desculpa para exagero. O chá, nesse cenário, é a música de fundo que ajuda a manter o ritmo, sem alarde, sem heroísmo, com competência. Bloco 5, mesmo sendo natural, o chá não é neutro. Ele carrega substâncias ativas que conversam com o metabolismo, o coração, o fígado, os rins, e é por isso que, em alguns casos, ele não é indicado. O erro mais perigoso que vejo é acreditar que, por ser natural, pode ser tomado em qualquer quantidade, por qualquer pessoa, sem limite. Essa ideia já levou muita gente a desconfortos sérios. Se você está grávida ou amamentando, precisa ter atenção redobrada. Muitas ervas atravessam a barreira da placenta ou passam para o leite materno. Algumas podem estimular contrações uterinas, outras podem irritar o estômago ou interferir na absorção de nutrientes essenciais para o bebê. Nesses casos, o chá deve ser muito seletivo e a orientação profissional não é luxo, é necessidade. Quem tem pressão alta também deve ter cuidado. Chás como hibisco podem baixar a pressão, o que parece bom à primeira vista, mas em quem já usa remédios pode gerar quedas perigosas. Chá verde e chá mate, por outro lado, contém cafeína e podem acelerar os batimentos, subir a pressão e atrapalhar o sono. Esse equilíbrio é fino e cada organismo responde de um jeito. Pessoas com problemas renais ou que usam diuréticos precisam evitar exageros. Muitas plantas têm efeito diurético suave, mas, quando somadas ao medicamento, podem sobrecarregar os rins e causar perda de minerais. Quem tem gastrite, refluxo ou úlcera também deve observar chás muito ácidos, como o de gengibre forte ou o de limão em excesso podem irritar ainda mais a mucosa gástrica. Outro grupo que merece atenção são os usuários de anticoagulantes. Plantas ricas em vitamina K, como chá verde, podem interferir na eficácia do remédio, aumentando ou diminuindo o risco de coagulação. E aqui vale repetir: chá é poderoso, mas precisa ser respeitado. Um erro grave é acreditar que, se um pouco faz bem, muito faz melhor. O corpo tem limites. Exagerar na dose não acelera resultado, acelera problema. Pode causar insônia, palpitações, diarreia, dor abdominal, náusea. Já ouvi relatos de pessoas que dobraram ou triplicaram a quantidade de folhas achando que emagreceriam mais rápido e acabaram deitadas com mal-estar. A saúde não aceita pressa. O corpo responde ao cuidado, não há violência. Outro risco pouco falado é substituir a hidratação real pelo chá. O líquido principal que o corpo precisa é água. Chá conta, mas não substitui. Se você bebe chá o dia inteiro e esquece da água, pode estar confundindo rituais. O chá é apoio, a água é base.
Uma base forte sustenta, o apoio direciona. E é por isso que eu insisto. Mais importante do que escolher a planta é escolher o jeito de usar. Respeito é a palavra que garante segurança e resultado. Se você tem alguma condição de saúde ou usa medicação contínua, traga seu médico para a conversa. Não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Se até aqui você se reconheceu em algum ponto, comenta aqui embaixo. Quero mais segurança. Esse feedback me ajuda a preparar conteúdos ainda mais específicos para quem precisa ajustar detalhes importantes da rotina. Bloco 6. Agora que você já entendeu os erros que sabotam e os cuidados que protegem, chegou a hora da parte mais importante, transformar esse conhecimento em prática. Porque não adianta apenas ouvir. O corpo só responde ao que é vivido. O maior erro de todos é desistir cedo demais. É começar animada, tomar chá 2 ou 3 dias, não ver resultado imediato e abandonar. É como plantar uma semente e arrancá-la antes de brotar. O corpo precisa de tempo, de repetição, de constância. A verdadeira transformação vem da 7ª xícara, não da primeira. É no 7º dia, no 14º, no 21º, que o reflexo começa a mudar. A constância é invisível, até que de repente aparece no espelho. Por isso, eu quero te propor um desafio simples e prático. 7 dias corrigindo os erros. 7 dias de preparo correto, de doses seguras, de horários definidos. 7 dias. Lembrando que chá é parte de um estilo de vida, não compensação de excessos. Tire uma foto hoje, com a mesma roupa, no mesmo ambiente, sem filtro. Daqui a 7 dias, repita, compare com os próprios olhos. Não espere perfeição, espere progresso. E se quiser potencializar esse processo, escolha 2 hábitos simples para andar junto com o chá. Dormir 1 hora mais cedo e caminhar 10 minutos depois das refeições principais. Só isso já multiplica o efeito. O chá não trabalha sozinho, ele multiplica o que já está sendo feito. Deixa eu te contar uma história rápida. Uma paciente me disse uma vez: eu sempre desistia porque achava que não estava funcionando. Até que decidi insistir 1 semana inteira, mesmo sem acreditar. No 5º dia, percebi que o inchaço tinha diminuído. No 7º, minha calça já fechava com menos esforço. Não foi mágica, foi constância. Essa história resume tudo. O segredo não é a intensidade de um dia, é a soma dos dias. E agora eu quero te convidar a escrever o seu próprio capítulo. Comenta aqui embaixo. Eu escolhi constância. Esse compromisso escrito reforça o que a mente e o corpo vão começar a viver. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa corrigir esses erros. Pode ser exatamente a palavra que faltava para essa pessoa recomeçar com esperança. E lembre-se, chá não é milagre, é cuidado. Ele não promete atalhos, mas oferece caminhos seguros. E se você caminhar junto com ele, vai descobrir que em 7 dias já é possível sentir o corpo responder. Não como quem sofre, mas como quem cuida. Não como quem se cobra, mas como quem escolhe. A sua próxima xícara pode ser só mais uma, ou pode ser o primeiro passo de uma transformação. A decisão é sua.